Olá amigos do canal, neste vídeo irei falar sobre uma das mais belas plantas que existe, a planta camélia. O nome científico desta planta é Camellia japonica, mas é conhecida de forma popular como camélia. Esta planta pode atingir uma altura de até 4 metros, ou seja, esta é uma planta de médio porte. Esta planta é nativa da Ásia, principalmente do Japão, e seu ciclo de vida é perene. Mas a camélia pode ser considerada uma arvoreta ou arbusto. As flores desta planta têm cores variadas e até mesmo flores bicolores, e a floração da camélia ocorre normalmente no outono e no inverno. Mas a melhor forma de propagar a camélia é por estacas. Qual o melhor clima para a planta camélia? A planta camélia gosta de um clima ameno, boa umidade e bastante luz solar. Mas essa planta aceita o cultivo em sol pleno e meia sombra. Eu recomendo o cultivo em sol pleno, principalmente se você mora em regiões frias. Mas a camélia pode ser cultivada em meia sombra, desde que receba pelo menos 3 horas de sol diária. E o local de cultivo deve ser bem arejado e livre de ventos fortes. A planta camélia não se adapta bem em climas quentes, ou seja, se você mora em uma região com calor intenso e sol extremo, o cultivo será mais difícil, mas não impossível. Se o cultivo da camélia for em um vaso e dentro de casa, mantenha a planta em locais com ótima luz, mas mesmo assim será preciso expor a planta ao sol ameno da manhã por pelo menos 2 horas diárias. Essa planta se desenvolve bem em climas amenos, como já citado, mas também em climas frios, ou seja, esta planta é bem tolerante ao frio e também a geadas de baixa intensidade. A temperatura ideal para cultivar a planta camélia é entre 14 graus e 26 graus, e suporta bem o frio e não tolera muito bem calor intenso. Qual o melhor substrato para a planta camélia? A planta camélia gosta de um substrato ou solo rico em matéria orgânica e que seja bem fértil, mas é importante que o substrato tenha uma ótima drenagem. Isso ajuda a evitar o apodrecimento da sua raiz. Mas a planta camélia aceita o cultivo em vaso ou diretamente no solo. Caso o cultivo seja em vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, terra de jardim e humus de minhoca. Mas o vaso deve ser de tamanho médio ou grande. E use uma manta no fundo do vaso antes de colocar o substrato. Mas lembre-se também que o vaso deve ter furos, assim você evita o encharcamento do substrato. Caso o cultivo desta planta seja diretamente no solo, o solo deve ser fértil, rico em matéria orgânica e que não acumule água. Mas para melhorar a qualidade do mesmo, use esterco de animal curtido e farinha de osso. Como regar essa planta? A camélia precisa de água para florescer e crescer com qualidade, mas sem excesso, porque isso pode ser muito prejudicial a essa planta. Se o cultivo for em vaso, evite usar pratos embaixo do mesmo. Mas a camélia gosta do substrato ou solo levemente úmido, ou seja, é uma planta que não tolera o solo seco por muito tempo. Mas para melhores resultados, regue o substrato ou o solo apenas quando o mesmo começar a secar. Se o cultivo for no vaso, as regas no verão são quase diárias, mas no inverno as regas são a cada 3 dias. Caso o cultivo seja no solo, as regas no verão são frequentes e no inverno a rega é a cada 7 dias ou mais. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.